Boa noite, bem-vindos ao Jornal. Há possibilidade de haver tréguas na Serra da Gorongosa. Avança Afonso Dhlakama em entrevista exclusiva à STV. O líder na RENAM diz que os mediadores internacionais podem ter interrompido o diálogo por questões logísticas, mas assegura que este domingo estarão de volta. Acho que quando saíram dos países deles, talvez tenham calculado que o assunto seja muito leve, que numa semana poderiam mediar e resolver logo. Eu acho que deve ser um problema, em particular, da logística, mas não tenho provas, mas quero acreditar que o problema da logística esteja em torno, porque pronto, levaram umas 2 semanas e regressaram, mas não abandonaram, porque despediram o tal coordenador, o professor Mário Rafael, disse que voltariam no dia 7 e tenho certeza que no dia 7 deste mês de domingo vão regressar e que no dia 8, na segunda-feira, irão retomar. E o que é que os mediadores têm estado a dizer ao líder da RENAM? Os mediadores não são os donos do problema de Moçambique. Os mediadores falaram também com o Presidente da República e pediram falar comigo, como estou cá na Gorongosa, pude falar com eles, deslocaram-se ao meu gabinete e pude falar com eles telefonicamente, os fazer e sentir aquilo que a RENAM pretende ver em Moçambique em termos da democracia e a paz. Mas agora, mediadores como mediadores, não têm especificamente uma mensagem para o líder da RENAM. Apenas eles aconselham ambas partes e até tentar puxar que as posições das duas partes se aproximem. Este é um papel fundamental, portanto, de mediadores. Logo que chegarem os mediadores, há a possibilidade por parte da RENAM, eu pessoalmente, dar trégua à região da Gorongosa, desde que as Forças Armadas em volta da Serra da Gorongosa aceitem afastar-se aqui para podermos, de facto, dar um exemplo da paz e que os mediadores também têm se encontrado com o Presidente da República lá em Luz e não se encontram comigo é através de telefone. Houve essa ideia, a possibilidade de trégua, eu estou disponível e o governo pediu todas as posições em volta da Serra da Gorongosa das forças governamentais. Nós fornecemos a lista. Espero que pela semana este assunto pode ser negociado e haver retirada das tropas governamentais na Gorongosa como trégua unilateral. Portanto, eu terei que fazer uma relação. Se tudo correr bem, vai depender também de boa vontade, portanto, do lado do governo. Dhlakama diz também que a intensificação dos ataques um pouco por todo o país é uma estratégia militar de autodefesa para dispersar as forças do governo em concentração atual na Gorongosa. Entretanto, os ataques à Vale diz que não podem ser considerados crime. Não cessamos fogo, meu amigo. O conflito militar continua e não significa nenhuma nova estratégia, mas também, com outras palavras, posso dizer, significa obrigar a concentração das tropas governamentais que estão na região da Gorongosa para se espalharem, irem se defender onde há operações da RENAM. Sabe, se a RENAM limita só a apenas se defender na Gorongosa, que as forças governamentais vão continuar a concentrar-se na Gorongosa. Portanto, se a RENAM se espalhar as suas tropas,
significa também que as forças governamentais terão que ir e atender nessas condições. São estratégias militares, não significa, digamos, espalhar a guerra, porque a guerra acabou em 92. Eu quero continuar a dizer que no dia em que tudo isto for resolvido, aqui na região da Gorongosa, nós não queremos nenhuma guerra, até porque estaríamos a atacar aí em Maputo. Estaríamos a atacar em Maputo como capitão, da mesma maneira que o presidente Nyusi, como comandante em chefe, manda atacar Gorongosa, onde eu moro. Eu mandaria atacar em Maputo para se preocupar, mas ainda não atacamos. Proposta de governação. Não, até aqui não há nenhuma contraproposta por parte do governo. Aliás, o governo limitou-se apenas a dizer que era impossível, era inconstitucional, e esperamos que no regresso dos mediadores o assunto ainda vai continuar na mesa. Contacto com o presidente Nyusi. Há um mês que falamos e daquela vez mesmo, quando aceitou a mediação internacional, falamos 2 dias seguidos, não voltamos a falar e até hoje. Ataques à Vale. É estratégia porque a Vale dá dinheiro a Frelimo. Não sei quantos milhões que a Frelimo recebe, e esse dinheiro não vai para o desenvolvimento da região centro, nem para os manhumbos de Tete, mas vai para a compra do armamento e levar as crianças de 18 anos, mandar para a morte. Portanto, disparar e para o comboio parar, isto não pode ser considerado um crime. A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade da Assembleia da República diz que os ataques armados protagonizados pela Renamo constituem uma violação aos direitos humanos. Edson Macuacua, que preside a Comissão, apela a uma necessidade de um diálogo sério para o restabelecimento da paz efetiva no país. A primeira comissão da Assembleia da República está na província de Manica, no âmbito da fiscalização do grau de implementação do Plano Econômico e Social do Governo para o presente quinquênio. Esta sexta-feira, depois de reunir com membros do governo provincial, o presidente daquele grupo parlamentar mostrou-se preocupado com os ataques atribuídos aos homens armados da Renamo e diz que configuram uma violação aos direitos humanos. Relativamente à situação político-militar, concretamente aos ataques armados da Renamo, ficamos bastante preocupados na medida em que os ataques armados configuram uma violação aos direitos humanos. E nós sabemos que, ao nível dos direitos humanos, o direito à vida é um direito natural e a dignidade da pessoa humana é também um direito natural. Edson Macuacua apela às partes a apostarem num diálogo baseado no bom senso e para o interesse nacional. O nosso maior apelo é para a necessidade de continuarmos a apostar no diálogo para que se restabeleça a paz, um diálogo no qual deve prevalecer o bom senso e o interesse nacional. E o interesse nacional de todos os moçambicanos neste momento é que se resgate a paz e que seja uma paz efetiva, duradoura e sustentável. A primeira comissão da Assembleia da República, composta por elementos das 3 bancadas, nomeadamente Frelimo, Renamo e MDM, irá, no prosseguimento das suas atividades em Manica, inteirar-se do funcionamento dos órgãos que administram a justiça. Ainda hoje, a primeira comissão da Assembleia da República pronunciou-se sobre os 11 corpos encontrados debaixo de uma ponte no distrito de Macossa. A comissão diz que o governo de Manica cumpriu as recomendações dadas e agora os corpos, com a exumação dos corpos, agora se encontram na morgue do Hospital Central da Beira a serem analisados pelos médicos legistas. O governo provincial e os órgãos da administração da justiça ao nível da província cumpriram com as recomendações e orientações emanadas pela primeira comissão, quando, em trabalho de averiguação, descobriu-se a existência de
ossadas humanas debaixo de Maputo. O trabalho que foi realizado consistiu na exumação dos corpos e na sua transladação para a cidade da Beira, onde, ao nível do hospital central, há condições, é um trabalho que está sendo realizado de peritagem, de investigação médico-legista. O secretário-geral da Frelimo criticou hoje os ataques protagonizados por homens armados da Renamo. O secretário-geral da Frelimo visita a cidade de Maputo para avaliar a saúde do partido, mas o tema que não sai da agenda é a tensão política. Neste exercício que está sendo feito, devíamos concentrar a atenção para a busca de resultados rápidos para que o povo não sofra. Que não procuremos elementos para nos fazer atrasar os processos. Sobre os desafios do partido na cidade capital, Eliseu Machava diz que o foco deve ser a produção para minimizar os níveis de pobreza. Os principais desafios têm a ver com a participação dos nossos militantes nas atividades produtivas. Nós estamos numa situação de crise, uma crise que não afeta só Moçambique, é uma crise mundial, mas Moçambique tem que olhar para si e tem que trabalhar para criar as condições necessárias para que o povo não morra à fome. Isso implica que todos participemos no processo e contribuamos para que a produção permita que nós tenhamos mais exportações do que importações. Espera-se que o diálogo político retome esta segunda-feira com a chegada dos mediadores, depois de 27 de julho passado terem regressado aos seus países, alegando questões logísticas. O Presidente da República abriu hoje a 18ª reunião do Comitê Ministerial da SADC com foco na segurança. O chefe de Estado, Filipe Nyusi, defendeu que os governos da SADC devem tomar decisões com foco na economia, tendo em conta as dificuldades da região. Ministros dos Negócios Estrangeiros e de pastas da Defesa e Segurança da SADC reuniram-se para discutir a paz e estabilidade política e social. O tema é levado à mesa numa altura em que Moçambique vive um conflito militar que se intensificou nos últimos dias. O Presidente da República focou a sua mensagem na economia regional. Filipe Nyusi diz que em tempos de escassez de recursos, os planos devem ser bem avaliados. É fundamental que em todos os nossos planos de ações apliquemos o princípio de austeridade e de economia de Estado. As ações do órgão devem incidir na criação de um ambiente propício para o desenvolvimento econômico que está no cerne da visão da nossa SADC de um futuro partilhado da prosperidade dos nossos povos. A consolidação da arquitetura regional de paz e segurança é um objetivo que merece a nossa atenção permanente. Nyusi falou ainda da necessidade e urgência de se abandonarem práticas que atentam contra as liberdades da mulher a nível da região, frisando que o governo moçambicano vai envidar esforços com vista à sua emancipação. Nada será capaz de dignificar melhor a mulher se nós não emanciparmos a nossa mentalidade e atitude em relação à mulher. Em Moçambique, não vamos sossegar enquanto não compreendermos que esta mulher está dotada de capacidades que permitam libertar-se e avançar por mérito próprio ao lado do homem nos processos de desenvolvimento. A 18ª reunião do Comitê Ministerial da SADC, que se realizou num dia, contou com a participação da secretária executiva da SADC, Esther Gomes Atags, entre outros membros dos governos da região. Nativos do posto administrativo de Tenga, em Maputo, inviabilizaram trabalhos de canalização de água à zona de reassentamento. Em causa está o fornecimento de água àquele ponto.
É o grito de socorro de quem nunca beneficiou de água potável e vê as suas esperanças fugirem. A população da Vila de Tenga, no distrito de Muamba, em Maputo, já tinha a solução do problema à vista, mercê de uma promessa da empresa Maputo Sul, a quando da cedência do espaço que deu lugar ao reassentamento da população retirada da Malanga. Os nativos de Tenga sentem-se enganados porque esta sexta-feira notaram que a canalização não os abrange. Aqui temos problemas de água e energia. No dia que assinamos de acordo com o Maputo Sul, é o seguinte, eles falaram que quando nós cedemos um espaço lá embaixo para assentar as pessoas que vêm da Malanga, nós vamos ter que beneficiado pelas estradas e água e energia. Mas as coisas já não estão assim. Hoje estamos a saber que os tubos estão virados, não existe nenhum T que possa mandar água para onde havíamos concordado que poderia ser, né? Não estamos a ver nada disso, estamos a saber que a água vai direto aonde lhes interessa. Como ficamos nós? Olha só a água que a gente bebe. Estão a tratar-nos como animais. A equipa à frente das obras de canalização viu-se obrigada a abandonar o terreno perante a sabotagem da população. Os nativos de Tenga queixam-se de consumo de água imprópria e dizem que não faz sentido serem ignorados pela Maputo Sul. Mas de repente, daqui a nada, nós estamos a ver, estão a fazer esse desvio para lá. E nós perguntamos, afinal, o nosso acordo chegou até onde? Disseram que não, vocês já não têm como. E nós perguntamos, essa água que nós estamos a beber, então, qual vai ser o final? Disseram que vocês vão continuar com essa água, mas nós estamos dentro do projeto, vamos ter que abastecer aquela gente que estão dentro do projeto. Nós soubemos hoje que existe este desvio e eles já estavam quase para chegar a Malanga. Então estávamos a pedir para o governo pacificamente resolver este problema. Entretanto, a STV sabe que na segunda-feira haverá um encontro entre as autoridades de Tenga e a Maputo Sul com vista a ultrapassar este problema. Enquanto isso não acontece, as obras de ligação de água não vão prosseguir. Gaspar e Gerson Chirinza, STV. Fraude no ensino secundário. O Ministério da Educação anulou as provas trimestrais em 36 escolas na cidade de Matola. A Direção Provincial da Educação em Maputo abriu a investigação para entender como os alunos tiveram acesso às provas antes de serem realizadas. Provas que marcam o fim do segundo trimestre do ensino secundário geral arrancaram no passado dia 1 de agosto. 2 dias depois, a Direção Provincial da Educação em Maputo decidiu interromper os testes por ter constatado que parte dos 43 mil examinados teve acesso às provas antes da data de realização. Devemos designá-la mega fraude, na medida em que apercebemos-nos de que quase todos os alunos tinham acesso ou tiveram acesso a todas as provas. Os enunciados teriam sido partilhados pelos alunos através da rede social WhatsApp. A fraude até ganhou um nome entre alunos. Dizem que tiveram Waze. O que são Waze? Waze, tipo, os alunos têm os testes, foram para casa e resolveram os testes. A repetição das provas arrancou esta sexta-feira com as disciplinas de português e história. A STV visitou a escola secundária da Matola, a maior da província de Maputo, que tem mais de 7 mil alunos inscritos na 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classes. Os alunos dizem que estão a ser injustiçados por falhas de um grupo restrito. Teremos que estudar de novo as disciplinas, voltar a estudar tudo de novo. Então será muito chato para nós. O descontentamento estende-se à escola secundária da Machava Sede, terceira maior da província, com mais de 5 mil alunos no secundário. Eu já tinha ideias do que ia fazer na próxima semana, mas desmoralizaram porque vamos voltar a fazer testes de novo. As provas estão agora a ser reproduzidas pela Direção Provincial e são levantadas no dia da sua realização somente pelos diretores ou diretores pedagógicos das 36 escolas onde se detectou a fraude. Além disso, está em curso uma investigação para apurar como os enunciados chegaram às mãos dos alunos. Uma equipe especial foi mobilizada para poder investigar e, eventualmente, encontrar-se o responsável por esta situação para a sua responsabilização. Em fevereiro deste ano,
O Ministério da Educação anunciou a proibição do uso de celulares nas salas de aulas, visto que era apontado como uma das causas de baixo aproveitamento pedagógico. O governo pretende concessionar a Estrada Nacional número 1 e outras várias ao longo do país para garantir a sua manutenção. A informação foi avançada pelo Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos durante o Conselho Coordenador do Ministério que terminou hoje. Lema do nosso Conselho Coordenador, nós cingimos-nos à qualidade e para aquilo que é o desenvolvimento integrado das infraestruturas. Tinham sido lançados concursos, inclusive até para concessionarmos a manutenção da Estrada Nacional número 1, mas que depois as contratações não tiveram sequência, mas vamos relançar de novo este ano com vista a garantirmos aquilo que também tem sido o grande problema das nossas rodovias, que é a questão da manutenção. Então, dentro em breve, iremos lançar concursos de concessão para a manutenção de estradas ao longo de todo o país. Moçambique vai implementar o Acordo do Clima, que estabelece que as temperaturas mundiais não subam mais de 1,5 graus até 2100. A garantia foi dada hoje pelo Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. Celso Correia anunciou a decisão das autoridades moçambicanas na Conferência de Implementação do Acordo de Clima, realizada esta sexta-feira em Maputo. A cerimónia contou com a presença da Ministra do Ambiente da França e Presidente da COP21, Ségolène Royal. A dirigente é responsável por incentivar os países a implementarem o Acordo do Clima, celebrado em dezembro do ano passado, na França. Essencialmente, o acordo estabelece um conjunto de medidas para evitar o aumento das temperaturas e tem um fundo de 10 bilhões de dólares para financiar projetos de mudanças climáticas. Falamos da justeza, da justiça do acordo. A ministra fez menção ao facto de ser um acordo comum, mas de responsabilidade diferenciada, que era um dos aspectos que nós queríamos defender, porque naturalmente a evolução das sociedades e das nações não aconteceu ao mesmo ritmo. Há países que estão mais industrializados que outros, há realidades diferentes em todos os cantos do mundo, há condições económicas e, acima de tudo, de conhecimento e acesso a conhecimento diferenciada, e era importante que este acordo respeitasse este equilíbrio também das prioridades e das realidades das nações. Eu sei que é verdade, mas foi a ministra que disse, depois vou pedir ela para repetir de novo. Um número grande, falou da disponibilidade de 10 bilhões de dólares, 10 mil milhões de dólares, não é para Moçambique, é para todo o mundo, todos os países que precisam, mas Moçambique poderá aceder a estes fundos de forma estruturada, em particular para financiar projetos de energias renováveis. A presidente do COP21 diz que este é um acordo histórico, por também estarem integrados elementos da sociedade civil. Esperamos durante 21 anos para este acordo. É por isso que é um momento histórico, porque a sociedade civil tem sido integrada. Todos devem contribuir para a aplicação deste acordo e ajudar a reduzir as emissões de gases que prejudicam o meio ambiente, como forma de baixar o aquecimento global. A ministra do Ambiente da França foi candidata do Partido Socialista às eleições presidenciais, tendo perdido para Nicolas Sarkozy em 2007. Contagens parciais das eleições da África do Sul mostram um duro golpe para o ANC. É uma matéria para desenvolver no próximo bloco. Até já. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1950. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão.
Um país sem história é um país sem futuro. Maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para quem... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito.
é preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Como é que o processo aqui é diferenciado? Os casos de direito, da lei e da justiça vão atuando de maneira muito sutil, vistos e ditos de forma simples e direta. Onde falhamos é como é que executamos uma investigação eficaz para identificar o fulano X. É isso que nós não conseguimos fazer. Com análises de quem sabe o que diz e diz o que sabe. Não temos procuradores totalmente íntegros. Nós não somos nenhum estado de polícia. O que é que está por detrás desse problema? Nós temos um Ministério Público hoje cerimonioso. São esses fatos que depois temos que conjugar com o Código Penal e verificar se é ou não um ilícito criminal. O condutor violar uma das contravenções que estão no Código de Estrada de forma grave, ele comete um crime de acidente de viação de que resulta em morte. É assim que o Quid Júri chega à sua casa todos os domingos às 18 horas. De volta às notícias no Jornal da Noite. Vamos às eleições na África do Sul. O Partido Congresso Nacional Africano sofreu o seu mais duro golpe eleitoral desde o fim do regime do apartheid na África do Sul, ao ficar pela primeira vez abaixo dos 60% de votação nos grandes centros urbanos. O ANC ainda está na liderança nacional com 54% dos votos. O partido tem ganho mais de 60% de votos em cada eleição há mais de 2 décadas. Desemprego e corrupção envolvendo o presidente Jacob Zuma mancharam a imagem do histórico partido. A perda de Nelson Mandela Bay é vista como um grande golpe. É que muitos combatentes da luta contra o apartheid vivem nesta região. Ballot boxes with marked votes have been found in various locations around the metro, the majority containing ANC votes. It seems that these ballot boxes have been deliberately misplaced in order to hide the fact that ANC votes have not been counted on the system, and so as to avoid any possibility of a recount in contravention of the Electoral Act and regulations. We have lodged a case with SAPS at the KwaZakele police station on the matter, and are lodging an objection with IEC in terms of Section 65 of the Electoral Act. O ANC admitiu a derrota em Nelson Mandela Bay depois de inicialmente ter dito que contestaria o resultado. O líder da Aliança Democrática, Mmusi Maimane, disse que o município de Nelson Mandela Bay tinha votado para a mudança. I think that to me says our message got through. It says our people heard us. And South Africans still believe in a dream of a non-racial South Africa. South Africa still wants our country to prosper. Os resultados finais são esperados no final do dia desta sexta-feira. A opinião pública naquele país diz que o mau desempenho do ANC pode incentivar os rivais de Zuma dentro do partido a desafiá-lo. É que já se pensa nas eleições gerais de 2019, considerando que Zuma não pode ficar por um terceiro mandato como presidente. A pesquisadora do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, Raia Lundi, defende que o ANC, assim como outros partidos libertadores, devem mudar políticas para melhor posicionarem-se nos pleitos eleitorais. A professora universitária defende que o ANC ficou agarrado ao passado pelo fato de ter sido um partido que lutou contra o apartheid. O votante de hoje é basicamente jovem, votante sul-africano, e quando terminou o apartheid eram jovens que tinham 5 anos, 10 anos, 12 anos, ou seja, não tinha uma participação muito forte na luta e nem conhece muito bem a sua história na totalidade, não a viveu, não é? Então, os louros do ANC que foram colhidos, que são muitos, não é? Por causa da luta contra o apartheid, começa pouco a pouco a não ter o devido valor, devido entre aspas, para essa juventude, que é a maioria dos votantes. Para a pesquisadora, é momento dos partidos começarem a apostar na boa governação para garantir o apoio da população. A cada 5 anos deve renovar e trazer
coisas que realmente reforcem a cidadania, reforcem o Estado de Direito, reforcem o estado de participação das diferentes camadas da população. Então é isso que angaria votos. A investigadora diz que a crise econômica é outro fator a não ignorar, que teve fortes influências nos resultados eleitorais. Econômica, né? A maneira como os governantes tratam a crise econômica. É verdade que a crise econômica está no mundo inteiro, está na região, mas a África do Sul, tudo indica, na visão dos eleitores, não tem tratado a crise econômica de maneira que esses eleitores acham que é a mais correta. O Partido da Aliança Democrática já garantiu vitória nos municípios da cidade do Cabo e no histórico Nelson Mandela Bay. Iraé Lundi deixa um alerta aos países vizinhos. Então eu penso que é uma chamada de atenção bastante interessante para países outros aqui da região, incluindo o nosso, de que muito está a mudar. Nem é alguma coisa está a mudar, não. É que muito está a mudar. E essa demografia de votantes mais jovens também nos trazem votantes mais jovens e bem informados. E no Brasil, a Comissão Especial do Senado aprovou ontem, por maioria ampla, a continuidade do processo de impeachment contra a presidente afastada Dilma Rousseff. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Olha, se for para tirar o termo... Após uma sessão tensa que durou quase 3 horas, foram registados 14 votos a favor do relatório do senador Antônio Anastasia e 5 contra. Com a decisão, encerraram os trabalhos da comissão de impeachment. O parecer do relator Anastasia será agora votado pelo plenário principal do Senado, em sessão prevista para a próxima terça-feira. Se a maioria simples dos 81 senadores também aprovar o relatório de Anastasia, Dilma será levada a julgamento final, com início previsto para o final deste mês. Já no julgamento final, serão necessários 54 votos para aprovar a sua cassação. Se isso ocorrer, Dilma será oficialmente destituída e o presidente interino Michel Temer assume o comando do país até 2018. Faço isso para deixar claro à imprensa e à população paraibana as razões pelas... As Nações Unidas acusam o exército do Sudão do Sul de violações e pilhagens. As forças governamentais e rebeldes supostamente terão cometido estupros etnicamente orientados e assassinatos a civis durante os confrontos. Pedimos desculpas pela falta de som nesta matéria. Veja no próximo bloco os destaques e preparativos para a abertura dos Jogos do Rio 2016. E é para desenvolver no próximo bloco. E agora vamos à previsão do tempo para as principais cidades do país. A começar, Maputo terá uma temperatura de 26 graus e mínima de 12 graus. Xaxai vai apresentar 25 graus e mínima de 13 graus. Inhambane apresenta-se-á com 25 graus máxima e mínima 14 graus Celsius. Na zona centro, a Beira terá uma temperatura máxima de 25 graus e mínima de 19. Chimoio apresentar-se-á com 23 graus e mínima de 11. Tete terá a máxima do país e da região com 31 graus e mínima de 17 graus. Climane vai apresentar 27 graus máxima e mínima de 16 graus Celsius. Na zona norte, espera-se em Nampula 27 graus de máxima e mínima de 16. Lixinga vai apresentar a máxima de 23 e mínima de 10. Pemba vai estar ensolarado.